Provérbios capítulo 3, nós veremos do verso 1 ao verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Mesmo assentados, curvemos as nossas cabeças. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da tua palavra perfeita, pura, a tua palavra que é a verdade, a tua palavra que nos ensina o caminho, a tua palavra, Pai, que é suficiente, que tem toda a autoridade, a tua palavra que tem todo o poder, e ela apresenta o Senhor, o único digno de ser adorado e honrado, ó Pai. Amém. Nesse momento que nós te pedimos, que tão somente a tua palavra seja dita nessa noite, que ela edifique o teu povo, instrua o teu povo no caminho em que deve andar. Que o Espírito Santo nos use como instrumentos, a fim de que os cânticos, a mensagem, as orações, tudo alcance a tua presença como aroma suave. É o que nós te pedimos, por tudo agradecemos e reconhecemos a tua grandeza, no santo nome de Cristo. Amém. Amém. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre viver muito e viver feliz. Todos nós desejamos viver muito tempo e viver feliz. De uma certa maneira, essa é a meta que todos nós temos. E quando nós falamos e pensamos em viver muito e viver feliz, na verdade, nós desejamos ter uma longa jornada nessa existência, tanto é que quando uma pessoa morre com 50, 60 anos, nós normalmente achamos isso uma coisa muito triste, mas naturalmente nós desejamos também que a nossa vida seja relativamente boa e confortável. O problema é que quando nós imaginamos que uma vida boa e uma vida feliz é uma vida que, na verdade, nós conseguimos uma boa aposentadoria, quando nós pensamos, então, que se nós encaminharmos os nossos filhos, então, nós poderemos ficar tranquilos, mas a grande verdade é que, do ponto de vista da sabedoria bíblica, isso não significa viver muito e nem significa viver feliz. Se os irmãos observarem o versículo de número 2 do capítulo 3, Salomão vai dizer: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, nesse primeiro ponto, eu quero estabelecer com os irmãos o que significa viver muito. Quando eu falo para minha filha de 4 anos que eu tenho quase 40 anos, ela leva um susto. Ela olha para mim como se eu fosse uma pessoa muito velha. Se você pega uma pessoa como a Isabela, por exemplo, que tem quantos anos? 17 anos, e fala para ela, por exemplo, o que significa viver muito para ela, ou para um jovem da idade dela, ela vai dizer, 80 anos é viver muito, não é assim? Mas se você perguntar para uma pessoa de 80 anos se ela acha que ela viveu muito, e se ela já está preparada para morrer, ela vai dizer que não. Porque na verdade ela vai recorrer ao Salmo 90, quando compara a vida humana como um breve pensamento ou como um sopro. Agora, a pergunta que fica então, afinal de contas, o que significa viver muito? E o que significa viver feliz? Nós poderíamos responder essa pergunta dizendo que uma vida longa e uma vida abençoada, ela pode ser resumida e respondida simplesmente quando uma pessoa ela vive em comunhão com Deus. O que está em jogo e o que é apresentado aqui no capítulo 3, de uma certa maneira,
é que a vida realmente plena não é uma vida cheia de recursos materiais, não é uma vida onde uma pessoa consegue alcançar a idade de 120 anos, não é uma vida que seja marcada pelos prazeres dessa existência, mas uma vida em comunhão com Deus, é uma vida boa e uma vida plena. Alguém disse certa vez que nós não fomos criados para passar um final de semana com Deus. E se nós formos honestos, a nossa existência nessa terra, ela não passa de um final de semana. Por mais velho que uma pessoa consiga, por mais idade que uma pessoa consiga ter vivido, 1000 anos comparado com a eternidade, não passa de um final de semana. Por isso, irmãos, que o Evangelho, ele é muito mais do que a prosperidade. O Evangelho é muito mais do que a cura do câncer. O Evangelho é muito mais do que os problemas emocionais resolvidos. O Evangelho ele consiste numa promessa que é para a eternidade. Agora, como que nós podemos definir uma pessoa sábia que compreende esses preceitos? Alguém disse que a pessoa sábia, ela acredita que existe um Deus, que Ele é o Criador e governante de todas as coisas e que incutiu na natureza uma ordem divina. Se esta é obedecida, ela conduz por fim ao sucesso. Às vezes, ou as pessoas sábias também afirmam que existe uma lei moral em funcionamento neste mundo, um princípio de justiça divina que garante que no devido tempo os perversos são julgados e os justos recompensados. A sabedoria bíblica não está relacionada ao QI ou ao grau de instrução, pois é uma questão de entendimento moral e espiritual. Diz respeito ao caráter e aos valores e significa olhar para o mundo mediante os padrões da verdade de Deus. Então, quando Salomão escreve o capítulo 3 de Provérbios, ele não apenas está falando sobre uma vida plena e uma vida feliz, ele está relacionando essa vida plena e essa vida feliz à presença de Deus e aos mandamentos de Deus. Agora, olhando para esse texto, quais são os conselhos que Salomão nos dá para que nós possamos usufruir dessas grandes dádivas de Deus? Quais são os caminhos que nós devemos percorrer para que nós não caiamos no risco de pensarmos que um bom carro ou uma boa casa vão suprir o nosso abismo do nosso coração? Quais são os conselhos que Salomão nos ensina e nos dá para que nós finalmente cheguemos à conclusão de que nós precisamos muito mais do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer? O primeiro conselho que Salomão nos dá, e eu quero que você preste muita atenção nisso, é o que está no versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Quando nós nos tornamos pais e quando nós nos tornamos mães, o que nós desejamos para os nossos filhos? O melhor. Mas infelizmente, muitos pais, inclusive cristãos, eles pensam que o melhor para os seus filhos é uma profissão, é uma universidade, é um bom casamento. Há muitos pais e muitas mães que associam o sucesso profissional dos seus filhos a uma vida realmente boa. Quando Salomão escreve o capítulo 3, é importante que você tenha isso em mente. Ele está se dirigindo ao seu filho. Então ele usa um recurso de linguagem muito íntima para dizer: meu filho, eu sou, com toda certeza, o homem mais rico que você conhece. Provavelmente ele era na época. Eu já experimentei de tudo que você puder imaginar. Não existe na face da terra um arquiteto melhor do que eu. Eu construí jardins, eu construí represas, eu construí grandes obras. Você não vai encontrar ninguém mais genial do que eu. Mas o conselho que eu vou te dar agora é que você não se esqueça dos ensinos de Deus e que você guarde no seu coração os mandamentos de Deus. Porque esses princípios vão aumentar os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A primeira condição que Salomão estabelece é muito clara.
Você precisa aprender os ensinos de Deus e não esquecê-los. E se você observar todo o capítulo 3, ele vai dar essa ênfase insistentemente. Agora, a única maneira que nós temos de conhecer a vontade de Deus é estudando a sua palavra e obedecê-la. É muito decepcionante quando você vê as pessoas dizendo que tiveram revelações e sonhos, quando na verdade você tem uma palavra tão poderosa, uma palavra tão clara, uma palavra tão objetiva, que é muito mais precisa do que qualquer sonho, do que qualquer visão. E alguém disse certa vez, se uma pessoa sonha ou tem um encontro com Deus e ela está dizendo alguma coisa que já está escrito na Bíblia, então esse sonho é inútil. Agora, se ela está dizendo alguma coisa que não está na Bíblia, então é mais inútil ainda. Porque Salomão, embora naquela época o cânon das Escrituras não estava completo, mas quando ele olhou para, principalmente para o Pentateuco, ele já tinha um entendimento de que todos os princípios já estavam claramente estabelecidos ali. Veja, os irmãos não precisam abrir, mas o Salmo 19, por exemplo, versículo 7, ele vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, quando esses autores meditam na palavra de Deus, eles olham para a palavra de Deus como algo muito saboroso, como algo prazeroso. Era um deleite para o sábio se deliciar nas coisas de Deus. E como que hoje, até a gente falou sobre isso agora há pouco, lá na casa da Margarete, como que um jovem ou muitos crentes avaliam uma boa pregação? Se ela é curta. No seminário, não sei se ainda é falado isso, mas sempre foi nos dito que uma pregação tem que ter entre 20 e 25 minutos. Não, você pode falar entre 20 e 25 minutos. Embora essa seja uma prática que eu particularmente adoto, mas não é muito pouco tempo para nós reduzirmos conceitos profundos, espirituais e eternos num tão curto prazo de tempo. Nós passamos com tanto prazer e com tanta facilidade assistindo um filme produzido pelas grandes empresas hollywoodianas, mas estar diante da palavra de Deus muitas vezes e para muitos é um fardo. Então Salomão diz, meu filho, não se esqueça dos mandamentos de Deus. E antes de você não se esquecer, você tem que aprendê-los. Você tem que meditar neles. Você tem que literalmente refletir sobre cada um deles. Quando ele diz, não te esqueças dos meus ensinos, ele está usando uma linguagem enfática para que ele tivesse a consciência contínua e profunda de cultivar um apreço pelas coisas de Deus. É como se ele dissesse, olha, você tem que fixar isso na sua mente, você tem que fazer de uma certa maneira que essa lei ela esteja sempre disponível na sua mente quando você precisar. Como é decepcionante. Você vai conversar com uma pessoa sobre um determinado assunto, mas te falta o argumento, te falta o domínio da referência do texto, te falta a capacidade de falar com propriedade sobre uma doutrina do Evangelho, porque nós reduzimos ela a poucos pontos, quando na verdade ela enfatiza todos os pontos. Então o primeiro conselho, irmãos, para todos nós, não nos esqueçamos dos ensinos de Deus e guardemos no nosso coração os seus mandamentos. O autor desse texto foi Salomão. Em 1 Reis capítulo 3, Deus apareceu para ele num sonho, ele pediu sabedoria, ele foi o homem mais sábio que o mundo conheceu. Em 1 Reis capítulo 11, diz o texto que Salomão se associou com mulheres que Deus havia dito para que ele não se associasse. E essas mulheres perverteram o coração dele, a tal ponto dele oferecer sacrifícios para os ídolos pagãos. Então veja, se para alguém que está falando exatamente esse princípio, que era tão claro para ele, e ele mesmo, num determinado percurso da sua trajetória, não cumpriu, o que dirá de nós, que somos pessoas provavelmente mais expostas
a tantas e tantas coisas. Então nós precisamos partir para o entendimento de que essas coisas, elas precisam ser meditadas, refletidas e guardadas no nosso coração. Mentes treinadas para guardar informações inúteis, o sujeito que sabe a escalação do time de futebol, né? Esses dias eu estava conversando com alguns jovens e agora essa geração deu para gostar de futebol americano. Pelo menos eu não entendo nada, mas eles sabem os nomes e tal, mas são tão pouco treinadas para as coisas de Deus. Isso é uma tristeza. Isso revela muito sobre o contexto cristão que nós vivemos. O segundo conselho que Salomão estabelece no versículo 3 e no versículo 4 diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Veja bem, quando nós começamos a conhecer o Evangelho, nós temos uma necessidade de falar para as pessoas. Você tem que crer, e eu acho que nós temos que falar mesmo, objetivamente, diretamente. As pessoas, elas têm que saber a verdade. Não existe uma demonstração mais bela de amor para alguém do que você falar a verdade para ela. Porém, nós não podemos nos esquecer que existem virtudes espirituais que, quando elas são cultivadas em nós, elas falam mais poderosamente do que qualquer palavra. Eu já citei aqui o exemplo de uma senhora que tinha lá na igreja de Palmares, uma das matriarcas. Ela era muito idosa, mas os últimos anos da sua vida, os anos da sua vida foram marcados por dois princípios. Aquela mulher lia a Bíblia incansavelmente e ela orava incansavelmente. Um dia ela me explicou a metodologia de leitura que ela fazia, e eu acho que ela deve ter lido a Bíblia facilmente mais do que 70 vezes. Dizem que um crente normal, um crente mediano, um crente fervoroso, ele lê a Bíblia em média 8 vezes ao longo da sua vida. O que me deixou bastante frustrado, porque eu não sei se eu li a Bíblia 8 vezes. Não, eu sei. Com certeza eu não li a Bíblia 8 vezes. Mas o ponto é, quais são as virtudes que ele estabelece aqui? Versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que a bondade e a fidelidade são ornamentos que devem ser expostos para todos que estão ao nosso redor. É muito bonito quando nós conseguimos identificar nas pessoas gestos e atos de bondade para com o próximo e fidelidade para com Deus, que vai além do seu discurso. Porque o discurso literalmente aceita qualquer coisa, mas quando você é marcado por uma conduta, quando o seu coração ele é impulsionado por algo que vai além das suas forças, como por exemplo as virtudes cristãs, então isso deixa o crente mais belo. É como se ele fosse uma obra de arte, não no sentido neopentecostal, mas é como se ele fosse uma representação da bondade de Deus nesse mundo. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 5 a 9, nós não vamos ler, mas o versículo 5 começa dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aí depois ele vai dizer: e essas palavras estejam no teu coração, você escreve no umbral da sua porta, você fala dela quando estiver sentado, você fala dela quando estiver andando pelo caminho, você fala dela quando você dormir, quando você acordar. Medite profundamente nessas coisas, ensine para os seus filhos essas coisas, porque elas são o fundamento da vida cristã. É o mesmo raciocínio de Salomão. Como que nós identificamos uma pessoa, o que uma pessoa gosta muito? Aquilo que ela fala o tempo todo. Os nossos corações, eles revelam os nossos apreços. Uma pessoa que só pensa em dinheiro, só vai falar em dinheiro. Se bem que eu estava conversando com o Marcos sobre dinheiro, mas eu não falo só sobre isso, viu, Marcos? Se você convivesse, você ia ver que eu falo outras coisas. Mas se você fala só de esporte,
É só o que você gosta. Se você está só preocupado, por exemplo, se você vai ser bem sucedido ou não, é a preocupação do seu coração. Mas um cristão, o seu coração vai ferver pelas coisas de Deus. E finalmente, o terceiro conselho, que são na verdade um conjunto de conselhos, que vai do versículo 5, aliás, do versículo 6 até o versículo de número 10, nós não leremos todos, mas ele vai dizer o seguinte no versículo 5, é o 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Primeiro, confia no Senhor e reconhece-o em todos os teus caminhos. Em outras palavras, por que nós estamos confiando em coisas que na verdade não têm sustentação? Inclusive, pensando sobre isso, nós gostamos de confiar em nós mesmos, né? Nós temos tantos métodos infalíveis, mas a nossa existência, ela é tão frágil. Eu fiquei vendo recentemente, né, a morte do jornalista Ricardo Boechat, tão engajado em dar as notícias, politicamente falando tão ativo, palestrante, acredito que era professor, trabalhava na televisão, trabalhava no rádio, estava ali por dentro de tudo, mas no simples percurso, a fragilidade da sua vida foi exposta repentinamente. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, no que nós devemos confiar? Em coisas que têm sustentação, em coisas que realmente têm fundamento. E Salomão, ele identifica o Senhor como o único digno de depositarmos toda a confiança do nosso coração. Inclusive ele diz, e não estribes no teu próprio entendimento, não confie em você mesmo. E o versículo 6, reconhece em todos os teus caminhos. Não há nenhuma área da sua vida que Deus não tenha um princípio de sabedoria para te ensinar. Desde as áreas mais íntimas de um relacionamento entre um homem e uma mulher, passando pelos fundamentos de boas amizades, passando pela escolha de uma profissão, passando por todos os níveis de relacionamentos, em todos os teus caminhos, reconhece o Senhor e Ele vai endireitar as tuas veredas. E aí Ele vai dizer que você não pode ser sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, porque isso vai ser saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. E aí uma série de conselhos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Não rejeites a disciplina do Senhor, e uma série de conselhos pontuais mostrando, vá por esse caminho. Portanto, irmãos, que Deus assim nos abençoe e que de fato o nome do Senhor seja engrandecido. Salomão, ele viveu muitos anos antes do nascimento de Cristo, mas toda a sua sabedoria, ou a verdadeira sabedoria que Deus revelou para Salomão, ela apresenta para a suprema sabedoria. Cristo é a verdadeira sabedoria encarnada. Então o nosso desafio é tirar os nossos olhos de nós mesmos, das nossas obras, e direcioná-los para Cristo. Ele é a sabedoria de Deus encarnada. Olhando para Cristo e para a sua obra, para o seu exemplo e para tudo que ele fez, nós seremos realmente direcionados para um fundamento consistente que está além da nossa breve e vil existência. Louvado seja o nome do Senhor e que o nosso coração seja inteiramente dele. Vamos nos colocar em pé, os irmãos que puderem, e pensando em tudo que nós ouvimos nesta noite, nós vamos entoar o hino de número 62. Hino de número 62.